mais uma reflexão. O texto que eu trago esta noite para nossa reflexão é o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item é o 10, aquele a quem muito se deu, muito será pedido. Esse texto está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E antes que comecemos a nossa reflexão efetivamente sobre o texto, vamos pedir ao Senhor da vida que nos abençoe, nos proteja e nos dê ampliação dos nossos entendimentos para que possamos ficar minimamente esclarecidos a respeito daquilo que trata esse trecho do Evangelho de hoje. Nem vou ler porque são 2 itens bem curtinhos e que vocês poderão procurar no Evangelho para ler. Um é de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. O outro é de João, no capítulo 9, versículos de 39, 40 e 41. O título do nosso item, a quem muito se deu, muito será pedido, é bem interessante na medida em que nós olhamos que nós, espíritas, muito recebemos. E nós realmente, se olharmos para a nossa trajetória, veremos que recebemos muito, muito. Nem temos ideia do quanto recebemos. E assim, também, muito nos será pedido. Às vezes, até por aquela indolência comum ao ser humano, nós falamos assim, meu Deus, então não quero receber mais nada, a preguiça fala mais alto, né? Já ouvi alguém dizendo até isso, olha, então eu não quero mais nada não, porque eu vou ter que pagar muito. Mal sabe que essa paga, como bem disse Jesus, o jugo dele é leve, né? E nós poderemos pagar muito tranquilamente, né? Porque é o jugo do amor, né? É o pagamento do amor. E que o Pai não vai nos fazer nada que nos fira, que nos prejudique. Então, no primeiro item lá do Paulo, de Lucas, fala que aquele servidor que, sabendo a vontade do seu Senhor, não faz aquilo que o Senhor gostaria que fosse feito, ele é severamente punido. E se na mesma casa, trabalhando para o mesmo Senhor, tem um outro servo que sabe das vontades do seu Senhor, faz até algumas coisas passíveis de castigo, não será tão castigado quanto aquele que sabia da vontade do Senhor. Trazendo para o nosso dia a dia, eu diria que é um alerta muito grande, inclusive para nós espíritas, porque nós sabemos que a lei, existe uma lei divina e essa lei está acima de todas as leis, inclusive as humanas, e por sabê-las, porque são leis corretíssimas, né? São as leis de Deus, nós não as cumprimos. E por não cumpri-las, nós somos passíveis desses castigos, né? Divinos, que não são castigos, são apenas a exigência do cumprimento da lei. E que ao não cumprir, tal qual a lei humana, nós estamos sujeitos às penalidades, né? E nem sempre é do mesmo jeito que nós imaginamos, mas ela se fará, porque é necessária a correção e a aplicação da lei divina. No outro texto de João, ele fala assim, que Jesus, né, disse que veio para um julgamento e que esse julgamento faria com que aqueles que não veem, vejam,
e aqueles que veem fiquem cegos. E os fariseus vão atrás de Jesus, falando, quer dizer que nós somos cegos? E Jesus fala, não, em absoluto, porque vocês dizem que veem. Então, o pecado se estabelece em vocês por causa disso. Como assim, né? É porque os fariseus naquela época eram os responsáveis por passar as leis, as normas de conduta, né? Aquilo que era a melhor atitude a ser feita. E o que acontecia? Eles deturpavam a lei para o seu bel prazer, né? E com isso eles tinham seus ganhos pessoais, não há de dizer, né, que não tivesse. Então tinham seus ganhos pessoais deturpando a lei de Deus. Nos dias de hoje isso acontece? Isso também acontece. Nós temos que estar muito atentos para não deturparmos a lei de Deus. E em relação a nós espíritas, é muito importante, por exemplo, nesse momento, quem está falando para vocês sou eu, mas o primeiro ouvido que está aqui ouvindo o que eu estou falando é o meu. E aí o que acontece? Eu tenho que seguir aquilo que eu estou falando, porque não adianta eu passar a ideia e não praticar, que seria o mesmo que não praticar a lei de Deus. Então, é muito importante que a gente aplique essa lei. E Kardec diz, essas máximas têm a sua aplicação sobretudo nos ensinamentos dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, seguramente é culpado de não os praticar. Mas, além do Evangelho, que contém esses preceitos, não ser divulgado senão nas seitas cristãs, mesmo entre elas, quantas pessoas há que não o leem? E que entre os que leem, quantas há que não o compreendem? E disso resulta que as próprias palavras de Jesus permanecem perdidas para a maioria. E aí é que está a questão daquilo que nós temos que fazer, da divulgação e da exemplificação das leis divinas. Enquanto trabalhadores da casa espírita, precisamos assumir esse compromisso de estarmos sempre seguindo as leis divinas. E Kardec ainda termina com essa observação. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Assim como muito será dado àqueles que aproveitarem o que receberam. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há algo que lhe possa dizer respeito. E o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que ele dá. Multiplicará também o número dos escolhidos. Essa é uma grande esperança que nós temos, né? De podermos ser muitos chamados e muitos escolhidos. Que Jesus possa nos abençoar de tal sorte que possamos engrossar essas fileiras dos escolhidos, dado aos esclarecimentos que nós recebemos da doutrina espírita. Que os benfeitores espirituais estejam conosco hoje e sempre, abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos lares, a todos aqueles que conosco convivem e que estão aí junto com nós, peregrinando por esse planeta lindo que nos é dado para nossa regeneração. Estejamos em paz. Graças a Deus.